O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Para a tristeza de muitos foliões, o Carnaval não consta no calendário oficial de datas comemorativas do Brasil. Isso significa que os empregadores não têm a obrigação de dispensar os funcionários. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Antônio Carvalho. Bom dia, Antônio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Cidade. Antônio, não é feriado, porém, alguns patrões, alguns empregadores costumam liberar os funcionários. Como fica essa questão da folga em relação ao Carnaval? Bom, na tradição de nossa população, o Carnaval fica sempre funcionando na cabeça, no imaginário popular, como uma data que é feriado, quando, na verdade, a legislação não trata o Carnaval como uma data em que o trabalho passa a ser remunerado de forma diferente, remunerado em dobro, como nos outros feriados. O Carnaval, ele termina sendo um feriado na consciência, no imaginário da população brasileira, mas, de fato, o dia não é legalmente permitido ser considerado como um feriado. Embora, volto a dizer, a tradição diz que a maioria das empresas fechem para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam se divertir na data, podendo, de fato, ser descontado e sair no banco de horas. Geralmente, as empresas, nos períodos em que há mais trabalho, somam esse período e descontam no período de Carnaval dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, Antônio, como fica essa gestão desse banco de horas? Como eles podem ser descontados mais tarde? Como é que funciona esse processo? Cada empresa, cada segmento comercial ou industrial é regido por um documento chamado Convenção Coletiva, um acordo entre os sindicatos das empresas e os sindicatos dos trabalhadores. O que é que acontece nesses documentos? É firmado, é fixado como funcionará o banco de horas. Se descontará no mesmo mês, no mês seguinte, se a hora naquele período que vai ser trabalhado vai ter um acréscimo a mais, se vai ter um valor diferenciado, quais são as características de cada empregador e de cada empregado para cada setor da indústria do comércio. No caso do Carnaval, geralmente um dia que foi trabalhado a mais no mês é descontado no dia do Carnaval, ou seja, você trabalhou 4 horas a mais em 4 dias, você teria 16 horas a mais, né, no somatório de dias que você trabalhou a mais, e aí no período de Carnaval você descontaria essas horas na segunda e na terça-feira, 8 horas num dia, 8 horas no outro, e estaria feita a compensação, dependendo, logicamente, de cada caso específico, de cada segmento empresarial. Antônio, o senhor falou sobre empregadores que decidem liberar os funcionários para o Carnaval nessa data, né? Mas aqueles que decidem abrir, é normal? Mesmo sendo Carnaval, tudo pode funcionar normalmente nessa data? É normal porque a menos que exista uma legislação específica naquela localidade que diga que o dia deverá ser considerado feriado, né, e normalmente o Carnaval não é considerado feriado em local nenhum do país, a gente tem a necessidade do trabalhador, caso seja determinado pelo empregador, que cumpra a sua jornada normal de trabalho, que vá ao seu local de trabalho e execute seu serviço como um dia normal, sob pena de, ou faltando, ter o dia descontado e ter o período de descanso remunerado daquela semana prejudicado, a incidência em perda no direito a férias, ou seja, há consequências se eventualmente o trabalhador faltar nessas datas. Mas, como a gente disse antes, a tradição manda que as empresas fechem. Apenas para exemplificar melhor, empresas do ramo de supermercado, do ramo de alimentação, do ramo de lazer, tendem a abrir nesses dias do Carnaval para proporcionar uma oportunidade para quem necessita desse ramo específico de serviço. Você tem supermercados, você tem restaurantes, você tem lanchonetes, você tem bares, você tem farmácias que podem abrir nesse dia e compensam normalmente ou antes ou depois do Carnaval as horas trabalhadas nesse período. Muito obrigada pela sua entrevista, Antônio. Sempre às ordens. Um bom dia a todos. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado trabalhista Antônio Carvalho, que explicou como funciona o banco de hora e o trabalho realizado durante o Carnaval. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.